Quer saber um podre meu? Vou te contar. Pois bem, quem me conhece aqui, quem me vê aqui, acha que eu já nasci assim, que eu já sou assim, que eu entendo de maturidade, sou uma pessoa madura, que eu sou uma pessoa feliz constantemente, que eu sou uma pessoa forte toda a vida, que eu nasci assim, já no útero da minha mãe já nem chorava mais, entendeu? Não tinha nem problema. Não, mas por isso que eu decidi trazer um tema pra vocês. E nesse tema falar sobre algo que me machucou por muitos anos, que me fez sofrer por muitos anos. Mas a maior parte deles eu não sabia de que aquilo era tão errado. A maior parte eu não sabia que era aquilo que me prejudicava, que era aquilo que colocava dentro de mim emoções ruins. Porque eu, por incrível que pareça, meu povo, eu fui uma pessoa extremamente mentirosa. Eu fui uma criança mentirosa, na verdade. Quando eu entrei na adolescência, enfim, eu já tava me desvencilhando disso. Mas eu era o tipo de criança mentirosa que inventava aniversário no colégio só pra ganhar mais presente, ter bolo e festa e tal. Eu era o tipo de pessoa que falava que meu pai ia prender as outras pessoas porque ele é militar, então os meus colegas de classe tinham que me obedecer e arrumar minha mesa, carregar minha mochila e... Enfim, eu era mentirosa de falar que eu conversava com as plantas e todo mundo acreditava. Teve uma vez, inclusive, fica aqui entre nós, que eu tava com as meninas no retiro da igreja dos meus pais. Então meus pais estavam no retiro da igreja, e eu lá com as meninas. E daí eu comecei a falar pra elas, eu falava pra elas que eu conversava com as plantas, né? E aí eu era muito convincente. E daí eu comecei a falar e elas todas acreditaram. E eu ainda disse assim que uma das plantas tinha falado pra mim que ia chover. Então que não era pra gente ficar brincando ali fora porque ia chover. Sabe o que aconteceu? Em menos de 2 minutos, choveu. E daí eu ganhei toda a credibilidade do mundo por uma grande coincidência. Enfim, isso era uma coisa que me alimentava. Eu achava a minha vida meio insossa, né? Tipo, não tinha grandes coisas. Então eu inventava que eu tinha irmãos diferentes, que meu pai era milionário, que eu tinha vários carros, que eu andava de helicóptero. Eu criava 1000 cenários na minha realidade e era extremamente convincente. Então as pessoas acreditavam em mim. E isso tornava minha vida muito divertida. Apesar de apanhar horrores em casa e ter vários castigos dos meus pais quando eles descobriam que eu tava mentindo. E eles diziam, André, essa mentia é ruim, mentia é feio. Eu falava, claro que não, é ótimo, olha só que legal como a vida fica divertida, todo mundo acredita em mim. E eu também fazia teatro naquela época, então isso só ajudou. Beleza, por que eu tô falando sobre isso? Como é que isso me causou sofrimento? Porque aí, quando eu tava com 10 para 11 anos de idade, mais ou menos, o Fanuel nasceu. E meu irmão é diferente, meu irmão é especial. Meu irmão tá dentro do espectro do autismo. E a gente demorou quase 5 anos pra descobrir isso, porque naquela época, né, muitos anos atrás, tô me chamando de velha pela culatra, mas muitos anos atrás a gente não tinha o conhecimento que tem hoje, não tinha difusão de conhecimento que tem hoje. E aí nós não sabíamos, a gente não sabia muito bem lidar com ele, a gente fazia o melhor que podia, né, dentro do conhecimento que a gente tinha. Só que logo depois que ele nasceu, a minha mãe engravidou de novo, minha mãe teve uma gestação de risco, minha mãe machucou a coluna, ela ficou acamada. Então quem tomou a frente do meu irmão fui eu, quem cuidou dele fui eu. E eu percebia como as minhas mentiras machucavam ele. Porque dentro do espectro, né, eles são muito literais. Então, se você falou que aquilo é branco, se aquilo é preto, aquilo é preto, isso vai acontecer desse jeito. Então, eles têm uma necessidade de previsibilidade muito grande. Então, tipo, eles precisam saber como as coisas vão acontecer, de que jeito vão acontecer, e se aquilo não acontece do jeito planejado, eles sofrem muito. Se eles descobrem que algo não é real, eles não conseguem nem mensurar isso. Então, eu percebia que eu era uma grande fonte de sofrimento do meu irmão. E que eu não queria ser assim. Só que aí o que aconteceu? Mesmo eu tendo o desejo de ser diferente, eu não conseguia. Quando eu via, eu já tinha mentido. Às vezes eu tinha mentido e eu nem tinha percebido que eu tinha mentido, entendeu? Só depois, quando eu via ele sofrendo, eu falava, caraca, mas eu menti, nossa, mas isso não é verdade. Então eu já tava tão distante da realidade que eu tinha dificuldade de voltar, eu tinha dificuldade de prestar atenção no que eu tava fazendo. E foi um grande processo, foi uma mortificação, assim, foi uma violência contra mim mesma. Eu consegui entrar e desenvolver um novo hábito de não mentir. Então comecei a silenciar. E aí todas as vezes que eu ia começar a mentir, que eu percebi que eu tava mentindo, eu já ia arrumando a minha mentira, ia parando de mentir, ia diminuindo. Aí depois de um tempo ainda, eu pensava em mentir e eu fechava a boca. E eu fui indo, sabe? Gente, mas foi uma questão de 2 anos pra eu conseguir. 2 anos constantemente pensando sobre isso. Então, por mais que eu quisesse fazer diferente, quando eu via, já tinha feito. Ou eu comecei a me arrumar. Aí, a sacada final, que foi o grande ajuste que eu consegui, que foi aonde mudou tudo pra mim, dentro de uma confissão, fui me confessar com o padre, e o padre falou pra mim que eu precisava me redimir publicamente. Que eu precisava falar pras pessoas que eu menti. Eu precisava falar pra elas que eu tinha mentido. Porque assim, pelo movimento da vergonha, pelo movimento do orgulho, da vaidade, eu ia começar a parar de mentir por não querer me redimir às pessoas. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eu tinha mentido, eu respirava fundo e chegava lá e falava, amiga, eu menti, não era isso que aconteceu. Na verdade foi isso, isso e isso.
Ou quando eu tava começando a falar, eu percebi que eu tava mentindo, eu falava, não, mentira, vamos lá. E aí eu começava a me corrigir. E aí foi uma mastigação do meu orgulho, da minha vaidade, da minha soberba, foi um sofrimento muito grande, porque eu não queria falar pras pessoas que eu tava mentindo, né, obviamente. Mas foi a melhor coisa que eu fiz pra mim, porque desde então eu não menti mais. E hoje a mentira nem passa mais pela minha cabeça, porque depois de ainda muitos anos, eu devia estar lá com meus 15, 16 anos, por mais que eu não mentisse mais, eu ficava pensando em mentir. Então eu falava a verdade, mas dentro de mim eu tava tipo, mas eu podia falar isso, eu podia fazer aquilo. Então o meu pensamento ainda tava mentiroso, mesmo que a minha boca, a minha personalidade não tivesse mais. Foi um processo de muito tempo. E o que eu quero dizer com isso? Primeiro, que eu não sou perfeita, óbvio que eu tenho uma série de coisas ruins na minha história, mas em segundo, é que mesmo que você deseje mudar algumas coisas na sua vida, você vai precisar dar um tempo pra isso. Assim como eu dei esse tempo pra mentira. Não foi uma coisa de um dia pro outro, de uma semana pro outro, de um mês pro outro, de um ano pro outro. Levou muito mais tempo do que eu gostaria. Mas foi o tempo necessário pra reconfigurar minha cabeça, porque já fazia muitos anos que eu tava mentindo. Fazia muitos anos que eu tava cometendo aquele erro. E não é só porque eu decidi mudar que de uma virada de chave eu ia parar. Então foi necessário esse processo. E o meu convite pra você é que você pare de mentir. Não, brincadeira. Nem sei se você mente. O meu convite pra você é que você aceite esses processos de mudança dentro de você. Que você também respeite esse tempo. Que vai levar para as coisas acontecerem. E olhe pra minha história e possa servir de luz pra sua. Porque se eu levei tantos anos, tipo mais de 3, 4 anos, sei lá, pra conseguir 100% parar de mentir e pensar em mentir. Né? Por mais que com 2 anos eu já não mentia de falar, né? Eu já não mentia mais, mas eu pensava muita mentira. Eu levei quase 3 anos pra mudar meu pensamento. Pra mudar o meu pensamento, pra nem pensar mais em mentir, nem falar mais mentira e afins. Só que é possível, tô aqui pra provar que é possível. Então faz favor pra mim, vai lá, manda esse vídeo pros seus amigos e seus colegas, principalmente aqueles que têm algum hábito ruim, aqueles que têm uma condição, ou fala sobre o seu e pede o auxílio deles pra te ajudar. Às vezes, quando a gente tem outras pessoas pra nos dar esse suporte, as coisas fluem muito melhor. Não deixa de se inscrever no canal e curtir esse vídeo também, tá? Te espero no próximo.